Nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Cuesta e que história é essa de que ele poderia chegar para o Náutico para a Série B do Campeonato Brasileiro, até porque ele está livre no mercado depois dessa passagem no futebol argentino. E vale lembrar, dos últimos 11 anos ele jogou muito mais aqui no Brasil, né, do que no seu próprio país, e não está perto de aposentar ou algo assim. Eu acho que para uma Série B seria um cara bem interessante. Além disso, teve também outros dois nomes que foram especulados no Náutico de jogadores estrangeiros, um paraguaio, um uruguaio e também um chileno, e que, como que será que está nessa história, né? Por exemplo, o Diego Coelho, que inclusive já foi anunciado por um outro clube, era um centroavante que vinha sendo especulado, né, no Timbu, apesar de nunca ter tido nenhum tipo de proposta oficial ou algo nesse sentido. Enfim, esse vídeo vai ser bem completo, vou trazer todos os detalhes para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse é o canal Futebol Team. Bora chegar a essa próxima meta aqui de 26 mil inscritos. Nós temos aqui até o final desse mês de janeiro para chegarmos a essa meta. Se você ainda não se inscreveu, deixa o seu like, faz aí que nos ajuda bastante. Em média, né, nós postamos uns 5, 6 vídeos por semana apenas da equipe do Náutico. Então, para você não perder nada, conto com o seu like e também com a sua inscrição. Eu vou deixar aqui sobre essa história, né, envolvendo o Diego Coelho. Inclusive um portal aqui, né, lá no Twitter tinha falado que tinha alguns estrangeiros, né, que estavam na mira e que faltava detalhes para a chegada de um gringo. Isso aí foi lá no dia 17 de dezembro. Já se passou um mês, tivemos essas especulações de alguns e o Náutico não trouxe nenhum, né, jogador que estava jogando fora, que não seja brasileiro. Não foi esse o perfil de contratação nesse início de ano, né, nesse início de janela. Um deles foi o Diego Coelho, que é um centroavante de 30 anos, que é uruguaio, estava lá no futebol chileno, no Cobresal, nessas últimas 2 temporadas, em média 14 gols, né, por ano que ele vinha fazendo. Centroavante que é canhoto, 1,82 m, tá aqui o mapa de movimentação dele também lá no futebol lá do Chile, né? 28 jogos, 25 como titular, 12 gols e mais uma assistência. Bom nome, eu acho que assim, se chegasse poderia ser uma boa opção sim, mas vale lembrar, ele foi anunciado, né, pelo Audax italiano, que é um time que também lá do Chile, né, então um país que ele já está adaptado, um pouco maior do que o Cobresal, então já era de se esperar que ele iria para um clube grande do futebol chileno, e foi o que aconteceu. Eu acho que pode ser uma boa, porque aqui no Brasil, é igual eu falo, né, se a gente for contratar jogadores só que já estão aqui, adaptados, e não olhar muito para o mercado de fora, e quando olha só promessa, né, você vai acabar pagando muito mais. Então o Diego Coelho aqui de 30 anos, acho que poderia sim ter sido uma boa opção, quem sabe para um futuro não tão distante. Lembrando que no futebol uruguaio, né, que é onde ele nasceu, ele passou na base do Nacional, chegou até a fazer algumas partidas no Nacional do Uruguai, se destacou mesmo foi rapidamente, né, no Boston River, uma rápida passagem no Defensor e no Cerro, no clube lá de Montevideo. Ele foi bem em 2021, foram 11 gols em 24 partidas, até ir para o Chile, onde já está indo para a sua 5ª temporada. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Outro também que foi especulado foi que o volante Sebastián Dias, né, que de acordo aqui com as informações que vinha lá do futebol chileno, o Náutico seria um dos clubes interessados na sua contratação. E assim, o que eu achei interessante, porque essa notícia veio de uma página que cobre esse clube aqui, ó, La Serena, do futebol chileno, e assim, colocou o Náutico e tudo mais como uma especulação, e não parece que não foi para ganhar like ou algo assim, porque já é um perfil antigo e que acabou fazendo esse post, e muitos torcedores do Náutico repercutindo naquela ocasião. Lembrando que ele tem a 2ª melhor média de desarmes da liga chilena. Ele é chileno, pode jogar aí como volante, um cara muito mais de marcação. E vale lembrar também, com 30 anos de idade, enfim, em reta final de contrato, vai até o final de 2026 com o La Serena, tá? Aqui, ó, 2 últimas temporadas, um pouco mais de 60 partidas e uma assistência. Tá aqui o mapa de movimentação dele também na liga, dá pra ver claramente, né, que é um cara muito mais de marcação do que qualquer outra coisa. Primeira metade da temporada foi muito boa, né? A reta final aqui dos últimos 6 jogos já não teve uma nota média muito interessante, mas ainda assim, uma assistência, vice-líder de desarmes e interceptações, que é uma média bem interessante de 3,4 por jogo, né? Então parece que essa aqui é a grande característica do volante chileno. 29 anos, já passou por outros clubes também, como por exemplo o próprio Audax italiano, o Temuco, que é um clube que ele jogou durante muito tempo, e o Universidade de Concepción está aí no La Serena tem 2 anos e meio, né, que acabou crescendo um pouco mais de produção jogando por essa equipe, e no Temuco também, né, um clube que ele jogou durante muito tempo. Já ouvi esse símbolo aqui, acho que no FIFA, né, algumas vezes, mas enfim, não são times, por exemplo, que vai sempre para a Libertadores ou algo assim. Vai lembrar que ele já disputou a Sul-Americana, foi em 2000
2018 e 2019 pelo Audax italiano, mais recentemente acabou não participando de nenhuma competição internacional. Pode deixar sua opinião aqui sobre o Sebastião Dias e o Diego Coelho. Você acha que poderia ser uma boa? Como que você vê também o Náutico de volta à Série B, tendo uma folha salarial mais alta, podendo, né, talvez ir atrás de alguns jogadores com destaques no futebol sul-americano? O espaço para comentários vai estar embaixo aqui para vocês. Eu vou deixar aqui também essa matéria, só tomar uma água antes, em relação ao Cuesta, né? Zagueiro aqui de 37 anos, de saída do News Old Boys, lá da Argentina, depois de uma temporada. 29 partidas e 2 gols marcados. Lembrando, ele voltou para a Argentina, ficou lesionado, não conseguiu jogar e agora tá aquela bomba, né, querendo voltar para o Brasil. Muito pelo contrário, ele foi titular absoluto, ó, dá para ver aqui, ó, 90 minutos, nos últimos jogos também do News Old Boys. Agora, se você falar, não, ele tá vivendo uma fase incrível, o time, não, essa que é a questão e possivelmente, né, que impediu dele continuar. Apesar da nota média dele até que ser consistente, né, na Liga Argentina, o time foi muito abaixo, né, do esperado. Para você ter uma noção, das últimas 12 partidas, o News Old Boys só ganhou 2, né? Então, assim, uma competição tranquila que o News Old Boys esperava fazer, com alguns reforços de peso, não foi o que aconteceu. Então, do menos pior, pelo menos ele já vinha jogando com frequência, não sofreu com lesões e conhece muito bem, né, o futebol brasileiro. Lembrando que a passagem sim de 2024 pelo Bahia aí não foi tão interessante, mas é diferente, né, de chegar para jogar uma Série B ou uma Série A do Campeonato Brasileiro. Até porque anteriormente viveu uma fase muito boa no Botafogo, que quase ganhou, né, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, depois foi campeão da Libertadores, mas o Cuesta já havia deixado o clube. Ele foi bem pelo Botafogo recentemente. Então, se eu fosse alguns clubes aqui do Brasil, dentre eles o Náutico, né, precisando de um zagueiro canhoto que tenha facilidade para jogar pelo lado esquerdo, eu iria atrás. Até porque as passagens dele no Internacional foi muito isso, né? Ajudou o time a sair da Série B, ficou uma fase muito boa. Lembro que em 2019, 2020, 2021, ele era claramente o melhor zagueiro aqui do futebol brasileiro, pelo lado esquerdo, né? Tinha muita facilidade para sair jogando. Ele só foi muito queimado justamente porque não ganhou títulos, né, pelo Internacional. No Botafogo também muita gente colocou a culpa dele também, né, naquela pipocada do clube e tal. E faz sentido, não é à toa que ele só tem um título, né, na carreira, lá no começo pelo Independente da Argentina. Enfim, 37 anos, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Dá pra ver aqui claramente pelo mapa de movimentação dele, lá na Liga Argentina, que ele tem uma facilidade muito grande, né, para ajudar na criação das jogadas. Então é um mérito aí do defensor. 37 anos, certamente não chegaria com salário baixo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também sobre esse nome. Tá aqui o mapa de movimentação dele lá no Campeonato Brasileiro de 2023 pelo Botafogo. 35 partidas, todas na condição de titular, e 2022 também no Botafogo, com 29 jogos, 4 gols e mais 2 assistências, muito bom dentro da área. E como às vezes jogava no esquema, né, que deixava o zagueiro como se fosse um ala, com muita liberdade pelo lado esquerdo, ele acabou tendo números bem interessantes. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui na tela final, e nos vemos numa próxima. Valeu!